Hoje é dia 9 de maio de 2022 e este é o episódio 193 do podcast do Ponto Portugal, um show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e comigo tenho o Elão Moscardo e o Jim Carrey. Bem-vindos os dois ao show. Tarde. Como estás, Elão? Aí galera, tudo bom? E tu, Jim Carrey? Tarde. Então, Elão, como é que foi esta tua semana? Eu estou bem, muito obrigado. Obrigado. Pergunta aos outros, também tens que responder. Também exatamente, tens que muito bem. Exatamente. Eu estou muito bem. Tive uma semana interessante, uma semana em que comemorei vitórias. Portanto, parece-me uma semana feliz. És do Futebol Clube do Porto, é isso? Não sigo esse desporto de futebol. Calculei que não, mas... Espera, houve um jogo de desporto de futebol. Eu também estou completamente é possível a leste. Que sim. Acho que há todas as semanas. Aliás, há todas as semanas. Eu acho que houve um homicídio do desporto de futebol, mas isso é outra questão. Não sei. Pronto, acho que envolveu esse clube e tudo. Mas coisas felizes. Miguel, como é que correu a tua semana? Como é que sabes que ele tem coisas felizes também? Não sei, estou nas esperanças. Lá porque tens uma semana feliz, quer dizer que os outros também têm que ter uma semana feliz, queres ver? Pronto, isto é desejar. Então, conta-nos, Miguel. Aí, a minha semana foi assim, meu nome não é Miguel, Elon Mosca, né? Aí a minha semana foi assim, bem bacana, né? Aí eu tô falando com esse sotaque, porque tá um calor do cacete. Tá parecendo o Brasil no Natal. Uhum. Puxa. O Diogo emprestou-te o computador, foi? Não, então tenho boas notícias e más notícias. Então vai, começa com as más. Começa com as más, que é para irmos num crescendo positivo. Então, energias positivas. As más é que terminei a luta da semana passada e consegui resolver o problema que eu tinha com fazer boot de Ubuntu 22.04 a partir de uma PN. Consegui utilizar aquilo e até fui a uma conferência internacional. Espera aí. Resolveste, mas como é que resolveste? Então resolvi aquilo que... seguindo os vossos conselhos. Sábios o quê? Os sábios que não percebi. Os sábios o quê? Segui humildemente os vossos sábios conselhos e fiz uma instalação total no disco e aquilo funcionou. E só não tinha feito isso inicialmente porque a mensagenzinha no início dizia: quer apagar totalmente o disco e instalar o Ubuntu? E eu pensei, e não apagar aqui alguma coisa que não deve. Então não avancei, porque se eu tivesse avançado eu teria visto, não precisavas de nós para nada, que havia a opção de escolher o disco numa lista. Queres apagar totalmente. Yeah. Exatamente, só que eu não sei, isto é uma coisa que é bom de rever no interface dos utilizadores, porque um gajo que seja nabo ou mais nabo, mas tens o outro lado, pode atenção, ficar intimidado com isto. Antes de fazer seja o que for, ele pede sempre a confirmar. Normalmente os instaladores, certo, tu à medida que vais avançando não tens essa noção, mas normalmente os instaladores perguntam e no final dizem assim, pronto, então é isto que queres fazer, e só quando apertas no botão é que ele efetivamente faz alguma coisa. É verdade, mas quem vê aquilo pela primeira vez ou coisa assim... Mas o Miguel já instalou várias vezes, eu acho que foi má vontade, eu acho que ele estava do contra. Sim. Eu não sei, eu tenho andado muito cansado e muito ocupado e aquilo, não sei, o meu cérebro fritou. Deve ser do confinamento ou assim. Também pode ser, também é uma possibilidade, sim. Mas de qualquer maneira, na semana passada, e a propósito desta discussão, o André Bação partilhou no Telegram um artigo do itsfoss.com que explica outra maneira de fazer isto, que é muito semelhante àquilo que vocês recomendaram, mas tem alguns passos extra. Mas inferior, não é? Tem alguns espaços extra para retirar, se houver um disco já presente no computador, para retirar a marca de ESP desse disco, para permitir enganar o computador, para fazer boot a partir daquela pena. Sigam as instruções, link nas notas. Ok, fixe. Isso, pronto, levei o computador para uma conferência internacional. Peraí. O escrivão deste podcast pergunta: link nas notas quando? Então, mas não sei se percebeste a mensagem. Pronto, ok. Não vejo lá o link, mas... Então, mas continua. Eu gravei, estás a ver? Porque se calhar gravaste, mas gravaste em conflito.
Mas pronto, a gente já resolve isso. Já vamos falar sobre esse assunto. Bem, não interessa. Levei o computador para uma conferência internacional onde estavam dezenas de pessoas, fiz boot a partir da PN, usei as ferramentas que tinha de usar, correu tudo bem, maravilha. Entretanto, como eu sou estúpido e gosto de arranjar lenha para me queimar, fiz uma atualização do meu sistema principal de 20.04 para 22.04. Na véspera ou durante a conferência? Na véspera. Bom. E depois fui para a conferência e quando voltei acabei o serviço. Mas pronto, isso foi uma das aventuras que andei a fazer. Então o que é que eu decidi fazer ultimamente, ainda com a história da PN, etc. Eu, infelizmente, por causa dessa conferência, eu preciso de abrir ficheiros proprietários do Adobe InDesign para convertê-los para XML, para depois usar o ficheiro XML para outras coisas. Mas eu trabalho principalmente em GNU Linux. A Adobe recusa-se a fazer versões do Adobe InDesign para GNU Linux. São eles que perdem, porque eu depois não vou comprar o produto deles. E por esse motivo preciso usar o Windows para instalar o Adobe InDesign, para abrir um único ficheiro, trabalhá-lo e não tens uma forma de exportar para isso XML. Num serviço online, num FMPEG ou uma coisa qualquer. Não posso usar um serviço online porque são ficheiros percebo. Eu lembrei, a meio da sugestão lembrei-me que podia ser exatamente isso, mas... São ficheiros confidenciais que não é para andar por aí a espalhar e, portanto, não posso usar serviços em linha para fazer isso. Depois, são ficheiros que eu tenho de manipular a estrutura do próprio ficheiro e assimilar as categorias que pertencem a cada categoria do ficheiro XML. Portanto, o ficheiro XML, para ser exportado, o programa tem de saber a que é que corresponde o quê em termos de formatação, porque o ficheiro XML é para enviar para um sítio de internet. E portanto, se as categorias estão mal atribuídas, depois aquilo sai tudo ao lado. Ou seja, eu ainda preciso abrir o ficheiro, trabalhá-lo um bocado e depois fazer a exportação. Mas é só para isso que eu preciso. É porque é um ficheiro proprietário. Quem faz a paginação só trabalha naquele formato e obriga-me a mim a usar o Windows e obriga-me a mim a usar um software proprietário. Era a pergunta que eu tinha a fazer a seguir, se tu não conseguias. Quando há outras alternativas de software livre. Mas pronto, é a tal história. Mas depois tenho de aprender a usar o software livre. Isso dá muito trabalho. Mas não existe uma forma só de e guardar é verdade que dá trabalho, atenção. Aprender uma coisa nova, exatamente. Seja o que for, dá sempre trabalho. Mas a questão é, até que ponto é que tu não podes, no momento da gravação, educar a pessoa para, guarda neste formato. SVG ou uma coisa qualquer, não sei se... Não dá? É mais complicado do que isso. É muito mais complicado do que isso. O Adobe, enquanto formato proprietário, é mesmo muito proprietário, vamos dizer assim. E então, eu no início tentei outros programas para abrir os ficheiros através de importação, abrir o ficheiro num formato e depois converter para outro, tentar abrir, enfim, uma série de artimanhas. Mas se ele gravasse em outro formato, talvez... Não. Sim, talvez, mas... Não lhe digas para ele mandar só no outro. Faz assim, uma boa estratégia é manda-me no teu formato nativo, mas manda também o gajo sente, ou seja, percebes? Ou seja, é como aquelas pessoas que mandam em vetores e depois mandam em PDF. Ou seja, pede-lhe também noutro formato. Eu percebo, mas é muito mais complicado do que isso. Porque o ficheiro InDesign identifica balizas no interior da estrutura do ficheiro Adobe. Balizas são marcadores que eu depois tenho de dizer ao programa: atenção, InDesign, esta baliza, este marcador, corresponde a este marcador XML. Uau! Se é preciso, aquilo não funciona em nenhum outro formato, tem que ser no formato proprietário. Eu tenho que abrir no formato proprietário, no software proprietário, fazer as marcações todas e depois é que eu posso extrair aquilo para XML e finalmente com XML eu posso fazer o que eu quiser com aquilo. Mas tens esse espaço que não consegues evitar. Isso demonstra que o InDesign é claramente uma porcaria. Não, há de ser muito boa na função dele e não precisa de negociar com os outros, portanto, lá está. É a posição dominante do mercado. Não é uma porcaria, nem deixa de ser. Então, porquê é que estamos nesta... Onde é que isto vai parar? Eu
eu preciso usar o Windows em ambiente virtual para fazer só essa operação. Passei uma boa parte da semana a tentar instalar aquele software a partir em GNU Linux com o Wine. Não consegui. Depois de múltiplas tentativas. Há um software novo que ajuda a configurar o Wine para esse tipo de coisas. Ele está otimizado para jogos, mas eles estão a expandir para mais do que isso. Não. Se é o Play on Linux, tira o novo nisso, que isso já tem anos. O Bottles. O quê? Bottles. I like Bottles. O Bottles também não é novo, já tem bué, já tem montes de tempo. Não. Já o tem, Bottles é novo. 6 anos, 7, para aí no mínimo. Isso para mim já não é novo. Mas pronto, tinha de falar do Bottles. Funciona em Flatpak. Deu bons resultados comigo. O Player, numa ou noutra situação, há uns anos. Não sei como é que está agora. Lá está, porque também já não é assim tão recente quanto isso. Eu experimentava com o Bottles. O Bottles agora está um bocadinho diferente, pelo menos. Funciona só com Flatpaks. E eu experimentava porque está com um desenvolvimento super ativo. Vou experimentar. Nem sequer sabia que isso existia. Eu experimentei o Wine normal, fui buscar o Wine Tricks, fui buscar o Play on Linux, às tantas desisti. Mas de qualquer maneira consegui instalar um Windows em ambiente virtual com o VMM, Virtual Machine Manager. Virt Manager, o nome do Virt Manager, é que toda a gente conhece por Virt Manager. Virt Manager, pronto, está bem, mas je ne suis pas monsieur tout le monde. E então agora põe-se um problema novo, que é esta conversa que eu tive com o Diogo ainda hoje. Eu tenho um arquivo um bocadinho gigante de ficheiros, dos tais ficheiros proprietários, e de outros ficheiros que eu preciso organizar para trabalhar nesse projeto. Na minha máquina principal tenho 2 discos, o disco onde está instalado o sistema operativo e mais umas quantas coisas, e um disco que eu chamei arquivo, formatado em NTFS, que contém toda essa tralha, são vários gigas de dados. E eu queria que a máquina virtual com o Windows pudesse aceder a esse disco na minha máquina, para eu poder abrir esses ficheiros proprietários no Windows diretamente, fazer as modificações, fazer a exportação e depois... Não, com o VirtualBox eu consigo. Facilmente com o VirtualBox, sim. Com o VirtualBox eu consigo. Mas o VirtualBox também já tenho. E funciona. Mas para mim o desafio é como é que eu faço o mesmo com o Manager. Esse é o desafio desta semana que eu ainda não consigo resolver. É o que eu digo, eu sou burro, pá. Eu, em vez de estar sossegado, descansadinho, pronto, meto-me nestes barbicachos. Eu gosto, acho piada, pronto. Eu estive a investigar e o Windows, como guest, não suporta isso usando o Virt Manager e KVM e afins. Há uma alternativa que é usar um cliente do WebDev, e outra alternativa é fazeres o pass-through do disco. Provavelmente funciona. E outra coisa que provavelmente funciona é utilizares um servidor de ficheiros, seja uma coisa com Samba, seja com NFS, seja até uma solução como o Nextcloud, permite partilhar ficheiros entre o guest e o host. O que é essa história do pass-vit do disco? Pass-through. Pois isso foi o que eu disse. É assim, tu podes apresentar um disco ao Windows, não o sistema de ficheiros, mas o disco em si ao Windows, pelo Virt Manager. Eu tenho uma pergunta. Fiquei na mesma, não percebi nada, mas não faz mal, vou estudar. O Virt Manager diz no SCSI Bus, por exemplo, está ali neste endereço da SCSI Bus está ali um disco, usa-o e o Windows passa. Isso é uma configuração que fazes muito facilmente só escolhendo uma drop-down, uma opção numa drop-down. O Diogo continua na sua senda a tentar. Diogo, só para percebas, eu sou o tipo de pessoa que tu dizes SCSI Bus e eu penso SCSI de autocarro, não estou a perceber, eu não sei o que é um SCSI Bus.
Não precisas de saber, só tens de escolher uma opção numa drop-down que diz se queres ir baixo. Mas pronto, eu tenho uma pergunta mais simples que essa. Se a partilha de pastas entre o hospedeiro e a máquina virtual está à distância de 2, 3 cliques no VirtualBox, qual é o impedimento de usares o VirtualBox, já que tens uma necessidade tão específica? Era só mesmo para experimentar todas as possibilidades do Virtual Manager e eu francamente gosto mais do Virtual Manager, funciona Não digo melhor. o contrário, atenção, também sou fã, mas se o VirtualBox faz o que tu queres e o Virtual Manager não faz, resolve o teu problema. Simplifica. Pois. Mas eu gosto mais do Virtual Manager e é aquela coisa, eu quando vejo uma coisa que não funciona e quero vê-la a funcionar, gosto do desafio de ir à procura da solução. Isso é válido, isso é bastante válido, claro que sim. Agora, vendo a tua cara de desespero e tendo tu... Não é bem desespero, é mais angústia existencial. És um dramático então, pá. Eu trabalhei no teatro ainda há bastante tempo. Está explicado. Muita coisa, não é isto, está explicado muita coisa, mas está bem. Olha, enquanto vocês estavam a falar, eu estive a ver, o Bottles foi criado em 2017. Yeah. Como estamos ainda em 2019, não foi assim tanto tempo. Foi? Mas olha, Diogo, tenho uma surpresa para ti. Vou à procura. Vai arrebentar aí uma pandemia, não tarda, estás em 2019, compra máscaras. Sim, é um conselho que podemos dar aqui no futuro. E papel higiênico. Compra Sim, máscaras e papel higiênico, vai haver uma higiênico. crise. Anotei. Entretanto, ainda tinha aí umas notinhas sobre a minha experiência com a última edição do Ubuntu, mas vou-vos deixar a palavra, falamos disso mais à frente. Sim senhor. Pronto. Então, Tiago, e tu, como é que foi a tua semana? Olha, a minha semana foi ótima também, Diogo, ainda bem que perguntaste. Foi uma semana muito... Como é que tu foi muito feliz, não foi? Como é que tu disseste? A minha foi uma semana feliz. Hoje toda a gente está feliz, está tudo maravilhoso. Então, olha, deixa-me começar por dizer, se calhar começava isto ao contrário. Primeiro, não sei se vocês sentem ou não, mas eu pelo menos esforcei-me para que nesta gravação existisse muito menos ruído, aquele ruído de refrigeração do típico dos computadores que eu costumo utilizar, normalmente até o Slimbook. E estou esperançado que daqui até ao final da gravação não aconteça o que já aconteceu por 2 ou 3 vezes, que é, de repente, caput, o meu ambiente gráfico estoura-se e vocês ficam a falar sozinhos sem a minha fantástica companhia. Isto porquê? Porque estive a remover uma coisa que me anda a irritar há muito tempo, pelo menos de um dos meus computadores do ThinkPad, que estou a usar neste momento para esta gravação, que é remover o driver proprietário da DisplayLink, que é uma coisa horrível, é uma coisa que basta tu abanares, eu acho que já falei aqui 20 ou 30 vezes, vou falar a 31ª, basta tu abanares o rato com o DisplayLink ligado e o teu CPU dispara a 100%, não se percebe muito bem porquê. Portanto, aquilo é uma magia negra muito complexa e que o desempenho do computador sofre só por estar instalado. Qual é o problema? Usando uma dock como eu tenho, como tu também tens, Diogo, da Slimbook, sem o driver da DisplayLink, tu não consegues usar a parte gráfica da dock, ou seja, ligar... Os multi-ecrãs. Diz? Usar os múltiplos ecrãs e ligar. E uma das coisas que eu tenho, ou seja, um dos propósitos principais para esta dock existir é exatamente eu poder ligar monitores a ela. Portanto, o que é que eu fiz? Removi o driver DisplayLink, continuo com a dock ligada ao ThinkPad, mas que neste momento é apenas um hub USB, a dock, onde tenho a webcam, onde tenho uma série de periféricos, e o cabo que uso e prescindi de um dos monitores, portanto, em vez de estar a usar 2 monitores, estou a usar apenas um, o cabo liga, é um HDMI direto ao ThinkPad, portanto, ou seja, a parte gráfica vai em cabo. Isto porquê? Porque ainda não chegou uma DockStation, que é uma coisa que os ThinkPads têm e que cada vez é mais raro de se conseguir, que é uma forma de tu replicares os portos sem precisares de software ou de drivers proprietários macacos. Portanto, basicamente, gozo da vantagem disto já ser um equipamento algo antigo. Então tu vais para o eBay à procura de uma doca e por pouco mais de 20 € consegues uma doca onde tu vais encaixar o ThinkPad
e a coisa vai funcionar. Portanto, tenho esperanças que isto tenha sido um upgrade e que a coisa funcione nesta altura bastante melhor. Portanto, neste caso temos aqui um upgrade. Depois, não sei se queres perguntar alguma coisa. Tenho mais coisas para dizer, tenho que me despachar para ver se os 5 minutos chegam. Podes continuar. Depois, tenho finalmente aqui a minha que eu batizei de Pine Power de bolso. Tem 2 USBs convencionais e 2 USB-Cs. É um powerbank, desculpa, é um carregador de 100 charger. Um charger exatamente de 100 watts, um carregador de 100 watts, que funciona como era esperado. Portanto, tu ligas aqui os tais cabos USB que eu falei na semana passada e que liga ao powerbank. Quando tenho uma tomada à mão, posso ligá-los aqui e carregar. Fiz uma experiência engraçada, que foi, fiz um teste de carga. Ou seja, isto tem 2 portas USB-C e eu liguei o ThinkPad numa e o Slimbook na outra. São 65 mais 45. Não dá. É muito. Portanto, ele vai carregando, liga, desliga. Aquilo não há de fazer nada bem à bateria, portanto, não vale a pena. Provavelmente, aquilo que isso eu não experimentei, que ainda não precisei, mas provavelmente o que vai dar para fazer é conseguires ter ao mesmo tempo o computador ligado em carga contínua, não é? Portanto, a carregar ou em utilização, e teres o teu powerbank a carregar no outro porto. Isso é capaz de dar para fazer. Ainda não experimentei. Agora, estou contentíssimo, portanto, é deste tamanho, que é ótimo, portanto, cabe na mão mais ou menos, não é particularmente pesado, portanto, muito fixe. E neste momento durante os próximos tempos, não vou gastar mais dinheiro em energia móvel, porque estou despachadinho. Portanto, era aquilo, só faltava. Da semana passada eu já tinha feito a encomenda, só ainda não tinha chegado. Neste momento já chegou e já está em uso, portanto está ótimo. Avisa-nos quando tiveres novidades sobre então a outra experiência. Claro que sim, vou depois, talvez para a semana a coisa já se dê. Entretanto, aproveitei algum tempo que eu tinha aqui disponível também para fazer arrumação de cabelagens. Portanto, tive a organizar a minha parte de aqui alguns cabos que eu tinha. Descobri que consegui simplificar cerca de 50% dos meus cabos. Quando eu digo simplificar, é arrumar na gaveta. Metade dos meus cabos que eu tinha na secretária, cabos de alimentação, entre extensões de extensões e ligações, portanto, consegui arrumar para aí 50%. O que tornou o meu espaço de trabalho bastante mais agradável. Menos confuso também, porque menos cabos é menos confusão, e ainda me permitiu fazer uma coisa que foi, aproveitei, e era da medida certa, um chicotezinho que eu tinha aqui meio abandonado para fazer um cabo. Eu sou um grande defensor do Wi-Fi, sempre que possível, sempre que haja condições para isso. Aliás, habitualmente a minha vida corre em cima do Wi-Fi, não em cima de cabo. Pelo menos onde eu interajo diretamente, depois os backbones depois é outra coisa, mas aproveitei a boleia para fazer um cabo de rede que lá está nessa organização de cabos, está arrumadinho, mas tem a distância certa para chegar à minha secretária quando é preciso. Portanto, em caso de alguma necessidade, é só desenrolar o cabo, encaixá-lo na ficha e está perfeitamente a funcionar, o que é ótimo. E senti também um upgrade. Isto veio à boleia, a arrumação de cabos veio à boleia e falei com o Miguel esta semana, não é só tu que falas em privado com o Miguel, eu também faço isso. Portanto, o Miguel é a última Coca-Cola do deserto, porque toda a gente quer falar com ele, mas basicamente o que eu fiz foi estampei um dos meus switches. Estampei um dos meus switches de Zigbee e aproveitei um dos ensinamentos que o Miguel deu na semana passada, ou já foi há 15 dias, que era que o Lidl estava com equipamentos Zigbee lá naqueles corredores centrais, e então corria um Lidl aqui. Código Miguel 10. Código Miguel 10, exatamente. Eu vou começar a ter códigos Amazon 10, mas sobre isso falo depois para a semana. Mas fui ao Lidl comprar e fiquei muito contente com as tomadas múltiplas, isto, Home Assistant outra vez, eu não falo de outra coisa ultimamente. Fui comprar uma extensão do Lidl, apesar de ser estupidamente barata para aquilo que habitualmente se vê, uma extensão tripla com controle isolado das 3 tomadas, portanto na prática são 3 tomadas inteligentes que funcionam de forma independente, por mais ou menos 25 euros, ou o que é. Eu posso dizer que uma coisa destas, que é só uma tomada única, também é uma tomada inteligente, só isto custa quase 20 euros, uma. Portanto, uma extensão com 3, desde que tenhas utilização para ela e que a coisa ramifique dali,
num ponto central da tripla, desde que justifique, é um bom negócio. Isso fez com que eu retirasse várias destas coisas que eu tinha espalhadas por aí. Portanto, eu com 2 extensões daquelas consegui tirar 5, não foram 6, não precisava delas todas, mas 5 coisas destas, que posso agora utilizar noutros sítios, e menos cabos, o que é ótimo também. Portanto, quanto menos coisas, melhor. Aproveitei também para tirar, não disse essa parte, tirei todos os cabos que tinha no chão. Portanto, neste momento não tenho cabos no chão, tudo passa pelo ar nesta altura, o que é ótimo, para um gajo não andar a tropeçar e para poder lavar o chão com calma também. Mas pronto, em relação, e isto agora sobre coisas que nos tocam a nós os três e sobre este podcast, falámos aqui há tempos sobre a possibilidade de fazer um upgrade à nuvem que usamos habitualmente, não é? Que temos usado já há muitos anos e que voltámos a usar recentemente. Ela é uma Nextcloud Box, como nós já falámos aqui milhares de vezes sobre Nextcloud Boxes também. Fiquei muito agradado, portanto tive a fazer um diagnóstico. Ela tem um Raspberry Pi 3 e posso... 3? 3, exatamente. Não é 2? Não, é 3. E posso dizer que com um Raspberry Pi 3 e sem muitos utilizadores, portanto aquilo não é uma coisa utilizada por muita gente ao mesmo tempo, torna-se bastante praticável. Portanto, para quem faz... muita gente, sei lá, 20, 30 pessoas, 10 talvez, se calhar a partir das 10, com 3 utilizadores há de dar perfeitamente para nós, por exemplo, termos um fecheiro de notas do episódio aberto e estarmos os 3 a mexer ao mesmo tempo sem conflitos, se é que me faço entender. Agora, trabalhamos diretamente na nuvem, é uma coisa que eu achava que por acaso que ia ser sofrível, o desempenho e a utilização. Certo. Mas estás a falar de dispensas que fizeste com um upgrade à nuvem ou com a nuvem atual? Só navegação. Não, só navegação. Ou seja, tive só... Não é isso que eu perguntei. Não fiz upgrade nenhum, não mexi em nada. O hardware que tem. Usaste a mesma usaste a nossa... Exatamente. Okay. Raspberry Pi 3, a nuvem que está... Estive lá dentro, estive a fazer algumas tarefas de manutenção e a tentar ali de alguma maneira tirar as medidas à coisa e posso dizer que está bastante praticável com o Raspberry Pi 3. Isto porquê? Porque eu uso uma outra nuvem, a nuvem que eu uso para alguma informação que tenho pessoal, também uma Nextcloud Box, na altura um Raspberry Pi 2 e a imagem que lá está é uma imagem de primeira geração. Ou seja, das primeiras Nextclouds. Portanto, nós comprámos aquilo em 2 tranches, se não me engano. Portanto, eu acho que comprei uma primeiro e depois tu fizeste aquela grande encomenda, Diogo. Exatamente. Comprámos na Alemanha algumas. Exatamente. Em Essen, na Wacom Europe. Exatamente. E depois fizemos umas 17 ou 20. Exatamente. Foi mais que isso. Como aquela que eu uso pessoalmente, em termos pessoais, vem da primeira leva, nem sequer tem o Ubuntu Core ainda. Portanto, a imagem ainda é uma imagem de um Raspberry. Deve ser um Raspberry, não havia Ubuntu Server na altura. Havia. Não vou discutir isso contigo. Mas pronto, seja como for, não é o Ubuntu Core. E faz com que o kernel seja específico do Raspberry Pi 2. E a minha pessoal tem um Raspberry Pi 2. Portanto, o que eu tive a fazer também foi a tentar fazer o upgrade para Raspberry Pi 3, em que se fosse o Ubuntu Core, é basicamente tiras pões o outro, arrancas e está a funcionar. Naquele caso vai ser um bocadinho mais complexo, o que me faz nesta altura ter aqui um setup de testes que ainda não, portanto, já tenho o laboratório, mas ainda não fiz a tarefa porque ainda não tive tempo, mas basicamente o que eu vou fazer é pegar num Raspberry Pi 3 com um disco externo, fazer toda a parte, ou seja, e aí sim vou instalar o Ubuntu Server no Raspberry Pi. Vou instalar a Nextcloud no Raspberry Pi, vou migrar os dados de um para o outro, com o disco externo meramente como um disco externo, portanto funcionando apenas vou montá-lo num sítio e vou usá-lo como storage. Isto porquê? Porque o objetivo depois é pegar no Raspberry Pi 3 e pegar na imagem desse disco externo e replicá-la para o Western Digital da Nextcloud Box e a partir daí ficar a usar um Raspberry Pi 3 sem as limitações do Ubuntu Core, ou sem as limitações que eu tenho nesta altura do sistema operativo que lá corre. Portanto, vou fazer um upgrade em termos de utilização também. Mas fiquei um bocado triste por não poder tirar um Raspberry Pi 2 e pôr um 3 e a coisa ficar a funcionar por a imagem ser específica para o 2. E é isto. Ok. Miguel, há bocado não nos tinhas contado tudo. Por acaso esta história um servidor de Nextcloud interessa-me porque a organização secreta e tenebrosa para a qual trabalho provavelmente vai precisar de uma coisa dessas
a breve trecho para eu precisamente poder trocar ficheiros com as pessoas com quem eu trabalho, nomeadamente essa história do InDesign e não sei o quê, dava-me um jeitão poder partilhar essa tralha toda com a equipa. Tu achas que eu conseguiria montar um servidor de Nextcloud com Raspberry Pi em minha casa? Achas que isso é possível? Sim. Eu não percebo nada disso. Só tens de fazer snap install Nextcloud. Vou precisar dos vossos sábios conselhos. A vantagem do Snap é que é um comando. Depois defines lá, entras pelo endereço, defines o teu utilizador de administração, isso assim, e depois podes precisar de configurar o teu router do operador de telecomunicações para permitir o acesso, ou melhor ainda, em vez de meteres isso no Raspberry Pi, metes isso numa cloud por um valor de 5 euros ou coisa assim por mês. Eu queria mesmo ver a ideia, agrada-me a ideia de ter uma maquininha em minha casa ligada à internet para fazer essa partilha, em que as pessoas colocam ficheiros sincronizados numa pasta do seu computador, sincroniza com a minha maquineta, eu coloco lá coisas, sincroniza com as maquinetas deles. Eu não gosto da ideia de ter uma coisa aberta diretamente para a internet. Aí eu pensaria na possibilidade de usar uma VPN para que as pessoas possam ligar-se à tua rede de uma forma não pública. Se não for viável, pronto, desde que tenhas noção de que corres um risco extra, ou então utilizas uma solução como eu e o Tiago temos, que é ter um router do operador e depois teres um router teu e tens redes segregadas. Isso interessava-me ainda mais, mas mais uma vez, eu não percebo nada disto e quando era novo vendia limões. Mas pronto. Mas isso com a nossa ajuda consegues fazer isso com alguma facilidade. Com os vossos Qual foi a parte conselhos. da conversa que eu perdi? Porque eu tive aqui um contratempo. Diogo, não sei se querias dizer alguma coisa. Desculpa. Sim, o Miguel estava a falar da sua necessidade de partilhar ficheiros com... Antes disso. Essa parte eu já ouvi. Pronto, mas foi isso. Foi só isso? Foi só isso, não falamos de mais nada. Okay. Epá, a questão é essa. O ideal é não ter isso aberto diretamente para a internet. Tendo aberto para a internet, convém segregar para que, caso haja um compromisso dessa máquina ou desse Nextcloud em específico, que então não comprometa o resto da tua rede. Mas isso é um ótimo pretexto para eu fazer aquilo que o Tiago também faz, que é ter esse tal router a fazer um bocado a mediação entre os serviços do operador e a internet que tu tens em casa, que é uma coisa que eu ando a querer fazer há algum tempo, mas ainda não dei as mãos a isso. São tudo projetos interessantes. Mas enquanto o Tiago não está, vamos aproveitar para dizer mal dele. Portanto, aí em casa vamos fazer uma enquete, como dizem no Brasil, uma sondagem. E, portanto, podem votar, já sabem, telefonem para o número 0800. Bolas, ele voltou. Já não dá. Pronto. Entretanto, a minha semana, motivos muito felizes. Já houve mais um Digital Rights Drinks em Lisboa, um evento em que pessoas interessadas por direitos digitais se encontraram socialmente para beber umas cervejinhas e comer uns hambúrgueres e falar de direitos digitais, e aproveitámos isso para comemorar a mais recente vitória, uma grande vitória mesmo, da D3 no Tribunal Constitucional, em que conseguimos que o Tribunal decidisse por uma maioria de 11-12 declarar a retenção de metadados indiscriminada como ilegal. Eu gostava de saber quem é que foi o que votou contra. Está lá escrito no acórdão. Foi uma vitória histórica, que vai ter repercussões graves, e nem todas elas são positivas. É possível que alguns criminosos tenham de ser libertados porque foram condenados com base em provas obtidas ilegalmente. A verdade é que a comunidade de direitos digitais avisou isso quando a diretiva comunitária foi aprovada.
avisou quando foi transposta. Quando o Tribunal de Justiça da União Europeia em 2014 decidiu que a diretiva era ilegal, também se sugeriu que se corrigisse esse problema na legislação nacional. O governo fez fingir que não aconteceu. Enquanto isso, múltiplos países decidiram corrigir esse problema, e os que não corrigiram, alguns deles foram obrigados por tribunais desses países a remover essa lei, a revogar essa lei, ou pelo menos certos aspectos da lei. E em 2017 a D3 pediu à Provedora de Justiça que iniciasse um pedido de fiscalização constitucional da lei. A Provedora contactou o governo a avisar que deveria mudar a lei. O governo recusou em 2018 essa opção e então a Provedora deu entrada no Tribunal Constitucional com o pedido a pedido da D3. E em 26, acho que foi em 26 de abril, o Tribunal decidiu agora que boa parte da lei é inconstitucional de muitas maneiras diferentes, com base nas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que há graves violações da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Posso fazer uma pergunta chata? Podes. Quando tu dizes que há criminosos que vão ser libertados, estamos a falar É da possível que malta sim. dos crimes financeiros? Estamos a falar de malta de crimes graves. Mas financeiros ou graves do género matei a minha avó? Graves do género terrorismo. Ok. Pois. Ou seja, basicamente coisas que foram, ou seja, onde foram obtidos dados de comunicações que não deviam ter sido obtidos, não é? Portanto, escutas e coisas do género. Exatamente. Escutas não, mas Escutas não, retenção as escutas, curiosamente, é uma coisa que é legal e que o Tribunal Constitucional reforçou como sendo uma forma proporcional de investigar. Mas as escutas precisam da aprovação de um juiz antes de serem realizadas. Essa é que é a grande diferença, não é a captura indiscriminada de... Estamos a falar de metadados ou de dados mesmo duros? Metadados. Pois. Além disso, não havia informação prestada aos sujeitos de quem pertenciam os dados que os permitisse verificar a legalidade da recolha e da utilização dos metadados. Portanto, havia um conjunto de problemas graves com esta lei, e por isso o Tribunal não teve muitas dúvidas em decidir pela sua inconstitucionalidade. É claro que, tendo demorado tanto tempo entre se ter descoberto, ou melhor, entre ter sido transposta para a lei a diretiva e agora a sua inconstitucionalidade, há muitos crimes que foram investigados e julgados com base nisto, e portanto, quanto mais tempo o governo deu esta mudança, maior foi o impacto da sua inconstitucionalidade. Yep. E aí é que está a culpa do problema que vamos ter, que é de facto a incompetência dos legisladores e do governo. Neste momento estão 3 ou 4 pessoas da PJ a ouvir isto com vontade de dar um calduço no Diogo. É possível. Sabemos que o Luís Neves, que é uma pessoa destacada na investigação de crimes cibernéticos na Polícia Judiciária, não ficou particularmente agradado. Portanto, é possível. E não só, houve muito mais gente que não ficou muito agradada, mas a verdade é que para vivermos num Estado de Direito tem que haver cumprimento da lei, não é? E se a lei e a lei em si também tem que ser legal. Portanto, ou há Estado de Direito ou somos uma ditadura. O Diogo, tu não queres abrir um escritório de consultadoria jurídica ou uma coisa assim? Pá, fazias aqui um brilharete. Não fazia assim, não. Mas pronto, isto fez a minha semana muito feliz.
Mas ainda antes disso, fiquei feliz por outro motivo, que foi conseguir resolver o problema de temperatura do meu computador, do meu NUC, aquilo que falámos já no episódio anterior, com a limpeza e com a aplicação da pasta térmica que falei, que ainda não tinha aplicado quando falámos na semana passada, apliquei no dia seguinte. Ele ficou agora com uma temperatura que em média é 50 graus mais baixa que a anterior. 50 graus? Exatamente. É muito. Mesmo quando em carga relevante. E resta lembrar aos nossos patrocinadores que era a última e a única pasta que havia na loja da Vorten. Exatamente. Mas a pasta acho que a marca não é da Vorten, mas acho que é a que eles usam. É que eles usam, acaba a frase como... aí, eu só tenho uma. Opa, o meu computador está a aquecer demasiado. Então, já foste à Vorten o que comprar houver. pasta térmica? Claro que sim. Apenas na Vorten consigo encontrar a pasta térmica de grande qualidade aos melhores preços. Ah, sim, e que marca compraste? Era a única que eles tinham. Exatamente. Está resolvido. Pasta Mas térmica resolveu. só temos uma. Pelo menos na loja física, não sei se na loja online tinham outra. Não verifiquei. A loja online Mas é tudo resolveu o espanhol, problema. aquilo vem tudo de Madrid. Sim, é de onde vier, desde que funcione. Desde que funcione, exatamente. Estamos na mesma. Se ainda viesse da Catalunha, eu até comprava, mas assim. Pronto. Mas estou muito contente e pronto. Aliás, os meus computadores, boa parte deles também vêm de Espanha, portanto, viva a Espanha. Mira, assim já percebem da pasta. Calma aí. Mas olha, é como se costuma dizer, da Espanha, nem bons ventos, nem bons componentes. Não sei se seja um adiante. Slimbook para aí. Eu queria Não são eu tinha componentes. aqui outros temas para falar. Eu tinha aqui outros temas para falar, mas como já vamos com quase 50 minutos de episódio, Bem bom. eu diria que devíamos falar outra vez da migração que ocorreu do site e feed do podcast. Ok, tá, porque andaste a fazer perguntas, já sei, interessa-te, não é, meu caro? Já percebi. E eu acho que fomos lá porque houve ali como os nossos subscritores devem ter reparado, houve ali uma coisa que não correu muito bem, mas pronto, não havia forma de em tempo útil fazer isto sem que fosse assim. Foi a duplicação de todos os episódios da nossa feed. Dependendo do suporte, atenção. Eu encontrei em todos, acabei por encontrar em todos. Posso dizer que não. Só em subscrições novas, só em novas subscrições é que não acontecia. Todos os clientes em que eu testei, em que eu já tinha subscrito. Tenho a opinião completamente oposta à tua, então. Pronto. Posso dizer que o Antena Pod não duplicou não duplicou Pronto, episódios. duplicou no meu. Pronto. No meu duplicou, tenho screenshots e tudo. Eu confio em ti, não precisas entrar por aí. Pronto. Posso dizer também uma coisa que me preocupava, porque nós temos bastante pessoas que nos ouvem no Spotify. O Spotify também não duplicou. Aliás, fez uma coisa interessante que foi atualizou, ou seja, nós acrescentámos thumbnails de episódio, acrescentámos uma série de coisas e os episódios mantiveram-se como estavam, mas com as informações renovadas, o que é ótimo. E eu já experimentei, já tive podcasts que subscrevo que de vez em quando me aparecem todos, portanto eles devem migrar aquilo para qualquer lado e me aparecem chorrilhos de episódios que eu já ouvi, que já são muito antigos e que aparecem como sendo novos. Portanto eu fiquei essa parte, pelo menos tipicamente é isso que eu faço, ou seja, eu tipicamente ouço coisas no Spotify e tenho Antena Pod para, não só para fazer comparação, mas também para ouvir alguns podcasts. E fiquei muito contente porque nem num nem no outro tive problemas de duplicação. Não fui ver o Podbird, mas confio em ti para essa parte. Mas duplicou, sim. E isso vimos todos no canal de Telegram, que tem lá um feedbot coisa. Esse aí achou que era tudo novo e passou para aí 24 horas em tranches. A entregar links dos episódios, portanto nós pedimos desculpa lá por escrito, mas pedimos agora aqui também desculpa lá por esse bocadinho. Acho que as pessoas devem compreender. O Podder, que é o cliente desktop que eu uso, também duplicou. Ok. Pronto, isto deve-se ao facto de os clientes
de podcast utilizarem um campo dos feeds, que é o UID, para identificarem se um episódio é novo ou não. E nós, ao migrarmos, em vez de utilizarmos a mesma feed, nós geramos uma feed nova. A feed nova com novos UID, que é um campo aleatório e unívoco. E portanto, os clientes, o endereço da feed era igual, portanto, não tiveram de resubscrever, mas alguns dos clientes, pelo menos em algumas das circunstâncias, pensaram que haviam novos episódios. Haviam 190 e havia 190 e tal novos episódios do podcast, já não me lembro quantos. 193 na data da migração. Pronto. Foi no 3, pronto, ok, pronto, 193. E pronto, confundiram-se um bocadinho. Pedimos desculpa a quem ficou com a memória cheia porque o cliente fazia download automático, mas pronto, não havia muito que a gente pudesse fazer. Mas fazem download automático de todos os episódios? De todos os novos episódios. São 7 gigas. São 7 ou 8 gigas, sim. Houve quem viesse queixar que ao fim de alguns já tinham a memória cheia. Acredito. E depois a solução seria não subscrever temporariamente o podcast e subscrever ao fim de algumas horas, ou ao fim de alguns dias, ou então, no caso de ter só o episódio duplicado e não ter feito o download, se subscrever e subscrever imediatamente resolvia imediatamente o problema. Portanto, deveria ser só 2 cliques ou 2 toques no ecrã e o problema ficaria ultrapassado. Pedimos desculpa por isso, mas de facto não tivemos a oportunidade de fazer isto de outra forma. Mas, entretanto, também estamos, penso eu, que contentes com esta migração, apesar de tudo, que correu até relativamente bem, apesar da pressão que o Tiago aguentou ali epicamente, e com a ajuda do Miguel migraram o podcast todo em pouquíssimo tempo. Eu não fiz quase nada. Mas fizeste o fundamental para fazeres parte da equipa. Aceleraste imenso sim. o projeto. Sem dúvida, não te diminuas a esse ponto. Estou curioso, andei a olhar para as configurações do site e do feed, engraçado, gostei, está muito bem feito. Andei a olhar também um bocadinho para o script de carreira e gostei. E é isso, gosto de agradecer aos nossos subscritores todos muita paciência para nos aturar. Estou ansioso, lá está, porque só esta semana é que vai fazer um ciclo completo em termos do tempo em que nós estivemos a fazer a migração, sobre em que é que isso pode ou não afetar as estatísticas que nós usamos do Blubrry, se os números vão ser mexidos ou se vai ficar tudo como estava. Ou seja, tenho curiosidade, porque à partida é suposto, por uma questão de princípio, que fique estável, mas há sempre fatores que tu não controlas. Podem ter pessoas que removeram a subscrição e ainda não voltaram a subscrever. Pode ter acontecido isso. Sem dúvida. Portanto, esperemos que voltem e que tragam amigos. Claro que sim, sempre. Não sei se têm algum evento para anunciar ou coisa assim. Eu estou bem, mas já temos algum tempo. Pronto. Diogo, eu se calhar deixa-me só meter mais uma bucha que eu deixei para a semana que vem. Estava com falta de tempo, mas uma vez que isto também já deu praticamente o que tinha a dar, deixa-me só meter aqui uma buchinha que foi. Ok. Aproveitei 10 minutos que arranjei desta semana para instalar um P-Hole, não num Raspberry Pi, porque estão caríssimos. Portanto, neste momento um Raspberry Pi é uma peça de luxo. Para tudo. O Miguel não sabe o que é um Pi-Hole. Eu sei o que é um Pi-Hole, mas também sei o que é um P-Hole. Ok? Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Ok. Já descambou aos 57 minutos. Nada Para mal. mim é um P-Hole. Para mim é um P-Hole. E então, basicamente, para quem não sabe o que é um P-Hole, eu vou clarificar para não criar dúvidas na cabeça do Miguel. É um DNS Resolver, não é muito diferente disto, com algumas funcionalidades. Eu sei que o Diogo não vai concordar comigo e vai-me corrigir, porque eu gosto sempre de corrigir toda a gente. Isso. Claro que sim, é claro, por isso é que eu disse que era com extras.
Mas na prática é uma forma que tu tens simples de bloquear publicidades e resolver DNS interno e mais 3 ou 4 coisas que estão lá para meio. Como os Raspberry Pi estão caríssimos, eu decidi fazer uma coisa do mais simples que há, que foi LXD, Piolo lá para dentro e... pois é. E a coisa está a funcionar perfeitamente. Neste momento estou indeciso e queria pedir a tua opinião, Diogo, por isso é que também trouxe este assunto aqui para a nossa mesa de conversações. Se tu recomendas, não sei se tens experiência nos dois, mas se recomendas Pi-hole ou se recomendas um que dá menos dúvidas em termos de nome, que é o Edgard. Eu nunca experimentei o Pi-hole. Ok. O Edgard, neste momento não tenho o meu a correr, porque o meu pai está desligado. Mas vou migrá-lo também para uma solução baseada em LXD para metê-lo no meu router. Mas eu gosto do Edgard. O Edgard faz o que eu preciso dele e é o quê? E instalá-lo. O que é que tu precisas? Instalá-lo. O que eu preciso é basicamente utilizar como resolver, utilizar como ad blocker e tracker blocker. E também tem uma capacidade de DHCP. Ok. Tu confias no DHCP do Edgard para isso? Não confias no router porquê? Eu no router não tenho configurado nenhum servidor de DHCP. Tens o Piolo desligado, o router não está. Onde é que tu tens o teu DHCP? Não tenho. Neste momento não tenho. Tens de ter DHCP, espera lá. Tens de ter não em algum tenho, lado. É tudo IPs estáticos? Está toda estática. Que horror! Yeah. Tu tens mesmo muito tempo livre, Diogo. Não tenho nada, então eu não mexo assim tanto na minha rede. Olha, o Miguel está a mostrar um dissipador USB. Tu ligas aquilo a qualquer equipamento e fica fresco. Portanto, e para mim, quando alguém vai aí a casa ou quando compras um computador novo, tens que lhe dar um IP estático. Os telefones e não sei o que tem IP estático. Não, os telefones não. Os telefones ligam-se, neste momento estão-se a ligar ao router do operador, porque eu ainda não tenho o meu pai com... Então tens um DHCP. Sim, é o router do operador, sim. Então, Diogo, o homem do rigor não foi rigoroso agora. Tens um DHCP em casa. Sim, mas não na minha rede. Vá. Okay. Tenho na rede do operador. Tens os teus telefones na rede do operador. Não sei o que é melhor, mas pronto. Eu no meio desta conversa sinto-me como o Homer Simpson quando tem aquela imagem de uma macaquinho a bater os pratos dentro da cabeça. Não estou a perceber nada. Mas podes fazer as perguntas. Podes fazer perguntas. Eu teria ido muito lá atrás, sequer para perguntar coisas básicas. Mas continue. Mas anota e depois fazes as perguntas. Claro, pronto. Exatamente. Queres a certificação no final do processo, tens que fazer perguntas na altura certa. Exatamente. Ok, portanto não tens opinião sobre o comparativo Piolo-Edgard, não tens opinião então, porque não tens experiência com o Piolo. Okay. A minha opinião é sobre o Edgard é que instala o Snap Install. Ok, boa. Isso é um fator. E este é o meu fator de não precisar de me preocupar com nada. Estás a falar com o rei dos preguiçosos, Diogo. Portanto, essa é uma coisa que me faz vencer logo, sabes? Pronto, eu não sei se o Pi-hole também tem um snap, não faço ideia. Tem uma coisa gira também que é, eu não vi o snap, mas assim que entrei no repositório vi, se quiser instalar automaticamente é só este comando, copias de um lado, colas do outro, magia acontece, está feito. No final disto que está instalado e está a funcionar. Pois eu não vejo snap, estou aqui a procurar, não vejo nenhum. Mas o Edgard tem um snap. Além do snap, há uma appliance que usas os grupos do tenho Edgard? No meu pai. Não. Ok. Porque isso pode ser interessante quando tu tens crianças em casa ou quando tens vários perfis. Pode ser interessantíssimo tu definires grupos. Outra coisa, o Bruno Miguel, um membro da comunidade de software livre em Portugal, bastante ativo no Twitter, e que foi criador, penso eu, das listas de Antinónio. Também adicionou as listas dele ao Edgard. Ele utiliza também. Okay. E eu gosto, faz o que eu preciso e por isso eu gosto e uso. Certo. Nós falámos na altura sobre o controle parental, sobre o Edgard e o controle parental. Falámos aqui há uns tempos, sim. Num episódio para trás, exatamente. Ok, tudo bem, eu estou esclarecido. Podes fechar isto, Diogo. Por mim? E pronto, então se estamos esclarecidos, resta dizer que este episódio é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carro, pelo Miguel, pelo Chão de Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Vamos embora, galera.